CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade ao livro Obras Póstumas do nosso querido Kardec. E são os escritos que ele deixou após o seu desencarne e que amigos trouxeram à baila nesse livro chamado Obras Póstumas. Vamos ler o Evangelho antes do estudo e fazer a nossa prece. Capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. O Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas, em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria sob o domínio do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exerce em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequeninos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente, de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que faz resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. João Evangelista, Paris, 1863. Aqui estamos, Jesus, mais uma vez reunidos em teu nome e em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Auxilia-nos, enviai os teus emissários para junto de nós a nos inspirar. Allan Kardec, o nosso mestre querido, onde estudaremos os seus apontamentos, que ele possa nos ajudar na compreensão desses textos. Em nome dele, de Leon Denis, do nosso querido altivo diretor da nossa casa e dos espíritos guias na nossa casa de amor. E é sempre em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, que estudamos e trabalhamos aqui no CEAP, a nossa casa de amor. Então, damos por iniciados, em nome desse sentimento sublime, os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja. Quando nós terminarmos o livro Obras Póstumas, nós vamos iniciar o livro Céu e Inferno, tá? Então, assim que terminar, acredito eu que mais uns 2 meses, por aí. O que o altivo falou aí, Edilane? Qual é o livro? A Gênese?
a Gênese. Então, quando nós terminarmos aqui o livro Obras Póstumas, faltam alguns capítulos, a gente vai começar a Gênese, um livro interessantíssimo. Eu deveria ter dado continuidade à Gênese, aquela confusão toda na nossa cabeça, mas está tudo bem. Então, estamos aqui no tema que tem como título As 5 Alternativas da Humanidade. Então, volto a dizer, você que é novo aqui no estudo, ele colocou aqui uns apontamentos que estavam na sua mesa e ele desencarnou, morreu. Pegou esses apontamentos e fez esse livro aqui, que tem como título Obras Póstumas, né? Pós-morte. Então, além das obras fundamentais ou básicas, que a gente pode incluir aí também o que é o Espiritismo, mas normalmente chama o Pentateuco, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. 5 obras. Mas você inclui também nas obras de Kardec, obras póstumas, o que é o Espiritismo e Revista Espírita. A Revista Espírita é excelente, né? Estudamos aqui amanhã, de 8 às 9, se quiser vir. São 12 obras, 12 anos de Revista Espírita. Muito bom. Então vamos lá. Há bem poucos homens que vivem sem se preocupar com o dia seguinte. Se nos inquietamos, portanto, com o que virá após um dia de 24 horas, com mais forte razão é natural nos preocuparmos com o que será de nós após o grande dia da vida, pois não se trata de alguns instantes, mas da eternidade. Viveremos ou não viveremos? Não há meio termo. É uma questão de vida ou de morte. É a suprema alternativa. Eu vou ter que ler, não tem jeito, a gente vai ler. Mas a gente já viu o que é o conteúdo do estudo. Ele já começa a dizer, se a gente tem que se preocupar com amanhã, né? O que eu vou fazer amanhã? Ainda mais o que eu vou fazer quando eu morrer. Que esse dia vai chegar. E é a eternidade, como ele está dizendo. E não tem outra alternativa. Como ele colocou aqui. Ou a vida é uma questão de vida ou de morte. Vida ou morte. Então, como é que vai ser do outro lado quando eu morrer? A vida continua ou a vida não continua? Acaba tudo. Se interrogarmos o sentimento íntimo de quase a universalidade dos homens, todos responderão: nós viveremos. A maioria é espiritualista, né? Graças a Deus, nós viveremos. Esta esperança é para eles uma consolação. Entretanto, uma pequena minoria se esforça, sobretudo de algum tempo para cá, para lhes provar que não viverão. São os materialistas. É uma pequena minoria, mas fazem um estardalhaço, né? Você pode ver que eles têm acesso. Vide as novelas, vide os filmes, vide a literatura, a educação que quer empurrar a goela abaixo, meia dúzia de materialista. Entretanto, uma pequena minoria se esforça, sobretudo de algum tempo para cá, para lhes provar que não viverão. Esta escola fez prosélitos. Fazer prosélitos é propaganda, fazer propaganda. É preciso confessá-lo, e principalmente entre aqueles que, temendo a responsabilidade do futuro, acham mais cômodo gozar o presente, sem constrangimento, sem serem perturbados pela perspectiva das consequências. Mas isto é a opinião de uma minoria. Vamos viver o presente. Parece que não é da minoria não, mas é porque faz um estardalhaço. Aí induz os jovens o quê? Às drogas, ao sexo desvairado, pode roubar, pode matar. Acabou, vamos aproveitar agora, vai morrer mesmo, vai acabar tudo. Para que você vai ser bom? Para que você vai ser as coisas certas? Para que você vai se privar de determinadas coisas? Vai acabar tudo.
continuam fazendo prosélitos, hein? Ainda hoje. Parece que Kardec escreveu isso ontem, né? Se vivemos, como viveremos? Em que condições estaremos? Aqui, os sistemas variam com as crenças religiosas e filosóficas. São os sistemas. Sistemas são as ideias, conjunto de ideias. Se eu vivo depois da morte, como que eu vou viver? Como é que vai ser lá? Vou para o céu, vou para o inferno, vou ficar um tempo lá, vou voltar para a terra. Olha que vai acontecer o que comigo? Vou ficar dormindo, aguardando o anjo tocar trombeta. Todavia, todas as opiniões sobre o futuro do homem podem se reduzir a 5 alternativas principais, que vamos resumir sumariamente, a fim de que a comparação seja mais fácil e que cada um possa escolher, com conhecimento de causa, a que lhe parece mais racional, a que melhor responde às suas aspirações pessoais e às necessidades da sociedade. Estas 5 alternativas são as que resultam das doutrinas do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. Sempre a capacidade metódica de Kardec, pedagógica de Kardec, dividindo as coisas sempre pedagogicamente para você melhor compreender, né? Capacidade de síntese. Tem 5 opiniões depois de a gente morrer. Vamos analisar, vamos ver cada uma delas e vocês escolhem uma. É o que ele está dizendo aqui. Primeira delas, doutrina materialista. Vamos ver o que ele vai falar da doutrina materialista. A inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Ela nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes, nada é após a vida corporal. Entenderam? Essa é a doutrina materialista. Quais as consequências da doutrina materialista? Ele coloca aqui. Consequências. O homem sendo apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas reais e invejáveis. As afeições morais não têm futuro. Os laços morais são partidos sem retorno com a morte. Quer dizer, amo a minha esposa, ela morreu, acabou, não tem mais nada. O máximo que eu posso é pegar as cinzas lá no cemitério, mandar cremar a cinza, se eu já não cremei, joga fora. Acabou, não tem mais nada, comigo vai ser a mesma coisa. Para que eu ficar chorando de saudade? Para quê? Acabou tudo. Não tem consolo. As misérias da vida não têm compensação. O suicídio torna-se o fim racional, e lógico da existência, quando os sofrimentos não têm esperança de melhora. Só ontem recebemos 3 casos de jovens aqui querendo se matar. Não tem esperança, está difícil. Sabe o que é você ter um filho, um neto, uma filha, uma esposa, um esposo, uma mãe, um pai se matando? Porque tudo vai acabar mesmo. Olha a dor que traz para a gente. Isso é consequência do materialismo. E você tem uns grandes filósofos, como Augusto Comte, Hegel, iluministas. Então, a doutrina espírita veio no seio de uma sociedade totalmente sem fé, sem Deus. Com a Revolução Francesa, Deus foi expulso da França. As universidades não atendiam às necessidades humanas. As igrejas também não. O suicídio era grande. O comportamento totalmente avesso às leis morais. Surge a doutrina espírita, dando resposta a essas pessoas. E continua ela hoje viva. A gente está nesse momento de transição. Segundo Chico, desde o lançamento do Livro dos Espíritos até 2057. Ele colocou 200 anos
de transição. Muita dor nesse período. Continua aqui. Passamos já 2 guerras mundiais, passamos várias crises, né? Continuamos em guerra, em conflitos, enfim, período difícil. Onde é que eu parei? O suicídio torna-se o fim racional e lógico da existência, quando os sofrimentos não têm esperança de melhora. Inútil impor-se um constrangimento para vencer seus maus pendores, viver para si o melhor possível, enquanto estamos aqui. Estupidez, aborrecer-se e sacrificar seu repouso, seu bem-estar por outrem. Quer dizer, pelos seres que serão aniquilados a seu turno e que jamais se reverá. Deveres sociais sem base. O bem e o mal são meras convicções. Ou melhor, são meras convenções. O freio social está reduzido ao poder material da lei civil. Essas são as consequências do materialismo. O que vocês acham? É ou não é essa a consequência? Raciocínio brilhante de Kardec, né? Isso aqui é Kardec. Aí vem uma nota aqui. Talvez não seja inútil lembrar aqui aos nossos leitores algumas passagens de um artigo que publicamos sobre o materialismo no número de agosto de 1868 da Revista Espírita, a que nós nos referimos aqui no início. O materialismo, dizíamos, fixando-se como nunca tinha feito em época alguma, colocando-se como regulador supremo dos destinos morais da humanidade, teve como efeito aterrorizar as massas pelas consequências inevitáveis das suas doutrinas para a ordem social. E por isso mesmo provocou em favor das ideias espiritualistas uma enérgica reação que deve lhe provar que está longe de ser simpatias tão gerais, de ter simpatias tão gerais quanto ele o supõe, e se ilude, se espera um dia impor suas leis ao mundo. Você vê que o positivismo de Augusto Comte está vigente ainda no nosso país. Instituições positivistas como o Exército Brasileiro. Você vê na bandeira nacional ali, ordem e progresso. Né? Uma frase positivista. É uma doutrina interessante até certo ponto, porém falsa na sua essência. Tem como princípio a ordem, como meio o amor, um negócio desse aí tem. E a disciplina. Fala da ordem, do amor, da disciplina, enfim. Uma doutrina materialista. O que aconteceu com aquele menino ali, vou falar menino, ó, do livro Memória de um Suicida, o Belarmino. Teve lá a doença incurável na época, que era a tuberculose. Ele, discípulo de Comte, o que ele pensou? Vou morrer. Está apertando a dor. Vou ficar sofrendo por quê? Se tudo acaba com a morte. Vou ficar aqui doente, posso contagiar outras pessoas com a minha doença. Para que amar? Amar alguém para quê? Para tudo se acabar com a morte? Não vou me iludir. Cortou os pulsos. E que consequência que não é objeto do nosso estudo hoje. No domingo nós estudamos isso aqui. As consequências do suicídio. A ignorância dele com relação às consequências do suicídio, até porque ele não acreditava na vida após a morte. Mas o que todo suicídio sente, todo, sem exceção, desapontamento. A morte não existe, todos eles ficam desapontados. Arrependimento, se arrepende.
Porque o suicídio não resolveu o problema, porque ele não morre. Ele querendo ou não querendo é lei, não existe a morte. Deus não me perguntou, ele fez assim porque ele quis fazer assim. Ele me criou assim porque ele quis me criar assim. Eu é quem tenho que entender a lei dele. Não existe a morte. Então o suicídio é um logro. Além do problema que ele tinha, que vai continuar com ele, que o levou ao suicídio, ele arruma um outro problema grave com a lei de Deus. Aí tem consequências físicas e morais. Outra consequência, outra coisa que acontece com todo suicida: arrependimento. Ele se arrepende. Saudade dos entes queridos, minha mãe, meu pai. Cadê minha esposa, meus filhos? Então, a doutrina materialista faz isso. Vamos viver aqui o agora. Quer encher a cara de cachaça, de droga? Aproveita. Você pode? Aproveita, vai morrer mesmo. E quando estiver doendo muito, arruma uma maneira de morrer mais rápido. Continua aqui com essa doutrina. Certamente as crenças espiritualistas do passado são insuficientes para este século. Não estão no nível intelectual de nossa geração. Quer dizer, século XIX, né? Século XVII, XVIII, o iluminismo. Né? XIX pega ali as consequências do iluminismo. É o tempo da ciência, né? Das luzes. Não estão no nível intelectual da nossa geração. Elas estão em muitos pontos em contradição com os dados positivos da ciência. Deixam no espírito ideias incompatíveis com a necessidade do positivo que domina a sociedade. Positivismo de Augusto Comte. Era a doutrina materialista mais importante, chamou mais atenção da sociedade. Tinham outros, vários outros filósofos iluministas, materialistas. Além disso, cometem um erro imenso de se impor pela fé cega e de prescrever o livre exame. Daí, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento da incredulidade na maioria. É bem evidente que se os homens fossem alimentados desde sua infância apenas com ideias de natureza a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Quantas pessoas reconduzidas à crença pelo Espiritismo, disse-nos, se sempre nos tivessem apresentado Deus, a alma e a vida futura, de nenhuma maneira racional, nunca teríamos duvidado. Poxa, se eu soubesse disso desde criança, se eu fosse educado assim, como seria diferente a minha vida? Pelo fato de que um princípio recebe uma má ou uma falsa aplicação, segue-se que se deva rejeitá-la? Acontece com as coisas espirituais o que se verifica com a legislação e com todas as instituições sociais. É preciso apropriá-las aos tempos, sob pena de sucumbir. Mas ao invés de apresentar algo melhor que o velho espiritualismo, o materialismo preferiu suprimir tudo o que o dispensava de pesquisar. E parecia mais cômodo àqueles a quem a ideia de Deus e do futuro importuna. O que se pensaria de um médico que, achando que o regime de um convalescente não é bastante substancial para o seu temperamento, lhe prescreve não comer absolutamente nada? O que causa espanto é de encontrar na maioria dos materialistas da escola moderna o espírito de intolerância levado aos seus últimos limites, eles que reivindicam incessantemente o direito de liberdade de consciência. Parece que ele está escrevendo aí, não vou falar do Brasil não, para não ser preso e acabar aqui com a minha live. Vamos falar lá do Nicolás Maduro. Um regime materialista. Tudo em nome da
como é que é, da liberdade, da democracia. Mao Tse Tung matou milhões de chineses. Doutrina materialista. Ou ele estava rezando para Jesus. Foi mais gente dizimada, morta ali, do que foi lá no Holocausto. E o que essa doutrina nefasta vem fazendo no mundo inteiro, na Coreia do Norte, em outros lugares. Que Deus tenha piedade de nós. Nós vamos chegar lá. Eu acho que uma das maiores dores que o materialismo causa na sociedade é o suicídio. Dores a todos nós. A gente não precisa nem conhecer essa semana já começou com 3 casos. Hoje é terça-feira. Semana passada foram 4. Vem aumentando. Quanta dor. E o pior, não é o suicídio. Tem uns suicídios que você se joga, que você se mata, te dando um tiro, se enforcando. As drogas estão acabando com os jovens. Acabando. Acabando. E eles ficam alucinados no mundo espiritual. Eles são internados, os que conseguem recolher, os que não caem nas mãos das falanges do mal, são recolhidos no manicômio da instituição Maria de Nazaré, a grande colônia que trabalha junto com os suicidas. Nos trabalhos aqui nós já vimos, como diz assim, como é que quando a polícia entra num lugar e desmancha a boca, dá uma batida e desmancha, quando faz uma operação, a gente vê aqui, eles conseguem cercar lugares submersos na terra, verdadeiras cavernas, esconderijos enormes, com milhares de espíritos presos, sendo viciados dia e noite, durante muito tempo. Muitos e muitos jovens ali, num sofrimento atroz, que esses espíritos se viciam, abusam. Consequência do materialismo. Isso o homem não sabe. O encarnado não sabe. Como ele falou ali, se faz proselitismo. O mal faz proselitismo. Vê a novela. Há muitos anos que eu não vejo novela. Há muitos anos que eu não tenho nem televisão. Para não poluir a minha mente. Nem televisão. E tenho muito cuidado com o que eu vejo aqui, nesse negocinho aqui, para não poluir a mente. Ele continua, isso que ele falou aqui, essas ideologias que estão ali. Falamos do livre-arbítrio, uma potência da alma, mas eu não posso falar o que eu penso. Hoje eu não posso falar o que eu penso. E não é falar bobagem, não, em termos de religião. Eu não posso falar. E se deixar a coisa, vamos ser proibidos até de falar de Jesus. O que causa espanto, estou lendo novamente aqui esse parágrafozinho, é de encontrar na maioria dos materialistas da escola moderna, podemos falar da escola de Frankfurt, nós temos os filósofos pré-socráticos, Sócrates é a base, pós-socrático e modernamente Frankfurt, na Alemanha,
de onde saiu Karl Marx, dentre outros. O espírito de intolerância, veja se não é isso que a gente vive, levado aos seus últimos limites, eles que reivindicam incessantemente o direito de liberdade de consciência. Eles reivindicam falar o que eles pensam, mas a gente não pode falar. Há, neste momento, da parte de um certo partido, um levante geral contra as ideias espiritualistas em geral. Kardec está falando isso. E tem os espíritas aí querendo dividir, que eu também não quero citar nomes aqui. Com essas ideias aqui, ó, que Kardec colocou aqui. Há, neste momento, da parte de um certo partido, que eu também não posso falar, que eu não vou falar, que vocês sabem qual é, um levante geral contra as ideias espiritualistas em geral, nas quais o espiritismo se encontra naturalmente envolvido. O que ele procura não é um Deus melhor e mais justo, é o Deus matéria, menos embaraçoso, porque não há contas a lhe prestar. Ninguém contesta a esse partido o direito de ter sua opinião, de discutir as opiniões contrárias. Mas o que não se lhe poderia conceder é a pretensão, pelo menos singular, para homens que se colocam como apóstolos da liberdade, de impedir os outros de crerem à sua maneira e de discutir as doutrinas de que não partilham. Intolerância por intolerância, uma não vale mais do que a outra. Kardec atualíssimo. E esses que estão querendo dividir, dizendo que Kardec precisa ser atualizado. Até Jesus, alguns dizem, precisa ser atualizado. Como eu ouvi aqui, a pessoa dizer, hoje Kardec não diria isso. Como, cara pálida? Não fala mais aqui. Não fala mais aqui. Está aqui. Isso é o que faz a doutrina materialista. Vocês optam por essa doutrina, mas eu quero ser materialista. Tudo bem, as consequências são essas. Você arca com as consequências. E é tudo lógico, racional. Pena que não vai dar para ver tudo. Vamos ver uma segunda doutrina. A panteísta. Doutrina panteísta. Pan. Mas o que significa pan? Hã? O que significa pan? Prefixo pan. Não, não é pá, não. O que se... Todo, né? Peraí, todo, né? Também não perguntei isso. O que significa o prefixo pan? Substantivo masculino. Pan, conhecido vulgarmente como chimpanzé. Não quero saber de chimpanzé. Pan, noção de totalidade, universalidade. Pan, você guardou bem, todo. Tel, Deus. Pan, todo. Deus, tel, Deus, né? Tel. Vem do grego. Panteísta, Deus sendo todo. Todos nós somos de partícula de Deus. E vamos voltar para Deus. Então Deus seria inteligente, soma das inteligências. Deus seria inconstante, porque nós somos inconstantes. Deus seria mau, porque nós temos maldade no coração. Mas também seria bom, porque temos alguma bondade no coração. Olha que confusão. Doutrina panteísta. O princípio inteligente, ou alma, independe da matéria. É tirado ao nascer do todo universal. Individualiza-se em cada ser durante a vida e retorna com a morte à massa comum, como as gotas de chuva no oceano. Como dissemos ainda agora. Essa é a doutrina panteísta. Consequências dessa doutrina. Sem individualidade, porque eu vou perder minha individualidade, eu vou voltar para o todo, eu não serei mais eu.
E sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista. É mesmo. Eu sou panteísta. Tem pessoas hoje no mundo que são panteístas. Pensam assim. Nota. Um certo número de panteístas admitem que a alma, tirada ao nascer do todo universal, conserva sua individualidade durante um tempo indefinido e só retorna à massa após ter chegado aos últimos degraus da perfeição. As consequências desta variedade de crença são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta propriamente dita, pois é perfeitamente inútil dar-se ao trabalho para adquirir alguns conhecimentos, dos quais deve-se perder a consciência, aniquilando-se após um tempo relativamente curto. Se a alma geralmente se recusa a admitir uma concepção semelhante, como deveria ser mais penosamente afetada, pensando que um instante em que ela atingisse o conhecimento e a perfeição supremas seria aquele em que ela estaria condenada a perder o fruto de todos os seus labores, perdendo a sua individualidade. O que ele está dizendo aqui numa nota? Complica mais ainda, que não tem diferença nenhuma da primeira. É que quando você morrer, você não vai direto para o todo. Você vai ficar um estágio, fazer um estágio no mundo espiritual, se aperfeiçoar até ficar perfeito. Quando ficar perfeito, você volta para o todo. E lá você perde a sua individualidade. Então, para que eu vou ficar perfeito? Para depois vir de novo imperfeito? Sem lógica, né? As consequências disso, as mesmas do materialismo. 3. Uma outra doutrina, ele resumiu em 5. A terceira, doutrina deísta. O que é a doutrina deísta? Poxa, essa vem de Deus, né? A gente vai pensar pelo nome, então. Doutrina deísta. O deísmo compreende duas categorias bem distintas de crentes. Os deístas independentes e os deístas providenciais. Então ela já começou dividida. Os deístas independentes creem em Deus, admitem todos os seus atributos como Criador. Deus, dizem, estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas estas leis, uma vez criadas, funcionam por si sós. E seu autor de nada mais se ocupa. Criou. Está funcionando, não tem mais nada com isso. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que ele se inquiete. Então, o homem faz o que quer, o bem ou o mal, Deus não está nem aí. Eu já criei. Não só as coisas materiais, o universo, como o homem também. Não há providência. Deus não se ocupando conosco, nada temos que agradecer-lhe, nem a ele pedir. O que significa a providência? A providência é o cuidado. Providência paternal, é o cuidado que o pai tem com o filho. A providência divina, o cuidado que ele tem com as criaturas. Mas no deísmo não, ele já criou, ele não tem mais nada com isso. Então não adianta pedir para Deus que Deus não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir, nem vai deixar de te ouvir, ele é indiferente a você. Essa é a doutrina deísta independente. Então não temos nada que agradecer também. Agradecer por quê? Não quer mais saber de mim, ele nem sabe quem sou eu. Não sabe nem mais que eu existo. Já criou tanta coisa, tanta gente. Vai se preocupar comigo? Os que negam qualquer intervenção da providência na vida do homem são como crianças que se julgam muito razoáveis para se libertarem da tutela, dos conselhos e da proteção dos seus pais, ou que pensariam que seus pais não devem mais ocuparem-se deles, desde que foram colocados no mundo. É a mesma coisa, eu fiz meu filho, o problema é dele. Que ele vai seguir, o que ele vai fazer, deixar de fazer, é dele.
Quer ser homem, pode ser homem. Quer ser mulher, pode ser mulher. Se quiser virar de homem para mulher, de mulher para lobisomem, seja lá o que for, o problema é dele. Se quiser estudar, estuda. Se não quiser, não estuda. Se quiser ser vagabundo, vai ser. Se quiser ser maconheiro, que seja. Se quiser ser homem de bem, que seja. Eu vou fazer isso com meu filho? É a mesma coisa que Deus vai fazer conosco. Nessa doutrina. Sob pretexto de glorificar Deus, grande demais, dizem para se abaixar até as suas criaturas. Fazem dele um grande egoísta e o rebaixam ao nível dos animais que abandonam suas crias aos elementos. A mãe do cachorro não larga o cachorrinho depois de um tempo? Eu também tenho que deixar a minha cria para lá depois de algum tempo. Qual é a mãe que faz isso, hein? É uma minoria. Mas é isso que eles estão incutindo aí, ó. No mundo. Atualíssimo. Essa doutrina. Ela vem com nomes diferentes. Está cansativo? Pode continuar mais um pouco? Esta crença é um resultado do orgulho. É sempre o pensamento de estar submetido a uma potência superior que machuca o amor próprio e do qual procura se libertar. Eu não aceito ninguém acima de mim. Deus me criou, tudo bem, até aceito o Criador, mas Ele não tem nada mais com isso. Eu é que tomo conta da minha vida, eu sou o dono do mundo, sou eu. Isso não é gente, é gente inteligente que traz uma doutrina dessa. É gente inteligente, é gente poderosa. E o povão? Enquanto uns recusam absolutamente esta potência, outros consentem em reconhecer sua existência, porém a condenam à nulidade. Eles condenam a nulidade. Deus existe, tudo bem, mas ele é nulo. Há uma diferença essencial entre o deísta independente, do qual acabamos de falar, e do deísta providencial. O providencial, ele colocou aqui, este último, com efeito, crê não somente na existência e na potência criadora de Deus, na origem das coisas, crê ainda na sua intervenção incessante na criação e a ele ora, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual. Esse outro já é melhor do que o primeiro, né? Pode orar, mas não admite o dogmatismo atual. Claro, os dogmas que a igreja trouxe. Os dogmas que a igreja trouxe. E o culto exterior. É fazer os templos como a gente faz. Vamos lá. Então, não admite o culto exterior do dogmatismo atual. Uma quarta opção, a doutrina dogmática. Dogmática que vem de dogma. O que é um dogma? O dogma é uma opinião. Dogma é uma opinião. Os dogmas católicos. Os dogmas surgiram dos concílios. O concílio de Nicéia se discutiu se um dos tópicos, né? Teve outras coisas. Se a mulher tinha alma ou não. Mulher desalmada, né? Vem de lá. Agora, olha que absurdo. Concluíram que a mulher não tem alma, viu? A infalibilidade papal. O Papa é infalível. É recente esse dogma. Século XX já. Discussão deles, a opinião deles, fala. E por aí vai. Os sacramentos. Caso... Diziam até que as mulheres nunca aprenderiam a ler. Diziam até que as mulheres nunca aprenderiam a ler. Pois é. Hoje existem mulheres brilhantes. É. Então vamos lá. Doutrina dogmática. A alma independe da matéria.
é criada por ocasião do nascimento de cada ser. Olha só. A alma é criada no momento que nasce. Ela não pré-existe. Sobrevive e conserva sua individualidade após a morte. Morreu, continua sendo a mesma pessoa. Sua sorte está desde este momento irrevogavelmente fixada. Quer dizer, morreu, está fixado, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Seus progressos ulteriores são nulos. Ela não progride no mundo espiritual. Ela é, por conseguinte, pela eternidade intelectual e moralmente, o que era durante a vida. Os maus, sendo condenados aos castigos perpétuos e irremissíveis do inferno, resulta para eles a inutilidade completa do arrependimento. Não adianta se arrepender depois que morreu, vai para o inferno. Não tem perdão. Deus parece assim recusar-se a lhes deixar a possibilidade de reparar o mal que fizeram. Os bons são recompensados através da visão de Deus e a contemplação perpétua do céu. Os casos que podem merecer pela eternidade o céu ou o inferno são deixados à decisão e ao julgamento de homens falíveis, a quem é dado absorver ou condenar. Ainda tem mais. Os casos que podem merecer pela eternidade do céu ou do inferno são deixados a homens falíveis, que é o padre. O padre pode me absorver dos pecados ou me condenar no inferno. E se a igreja me excomungar, me expulsar de lá, eu vou para o inferno. Nota. Se se censurasse a esta última proposição que Deus julga em última instância, poder-se-ia perguntar qual é o valor da decisão pronunciada pelos homens, já que ela pode ser infirmada. Entenderam? Vamos lá. Se se censurasse essas últimas proposições, quer dizer, essas que a gente acabou de ler, que Deus julga em última instância, quem julga em última instância é Deus. Poder-se-ia perguntar qual é o valor da decisão pronunciada pelos homens, já que ela pode ser infirmada. Quer dizer, se Deus julga em última instância, qual então o valor lá do padre me absorver ou me mandar para o céu ou para o inferno? O pastor. Então, Deus está acima de tudo. Então, essa mantém a individualidade da alma, mas tem um fim, o céu ou o inferno. A alma é criada no momento do nascimento, ela não pré-existe ao berço. Então nós vimos aqui 4 doutrinas, né? Como ele disse lá no início da nossa leitura. Ó. Ele colocou aqui, né? As 5 alternativas, as mais principais que a gente tem para escolher. A alternativa do materialismo, nós já vimos, do panteísmo, do deísmo, do dogmatismo e do espiritismo. Olha como Kardec nos deixa livres para pensar, para escolher. Não está obrigando ninguém a ser espírita. Tem uma pergunta ali do Livro dos Espíritos, qual é a melhor religião? Responde os espíritos, a melhor é aquela que faz o maior número de homens de bem. Ele não disse que é a doutrina espírita. A gente que escolheu. O que diz a doutrina espírita? O princípio inteligente é independente da matéria. A alma é independente da matéria. A alma individual pré-existe e sobrevive ao corpo. Então eu, espírito imortal, existia antes do nascimento. Antes do meu pai se envolver sexualmente com a minha mãe, eu já existia. Eu me ligo ali no momento da concepção. Na doutrina dogmática, você é criado no momento da concepção. Nós não. A doutrina espírita diz que ali está formando o corpo físico, o feto, que vai se desenvolvendo
ao longo dos 9 meses, mas eu pré-existo. Eu fui criado por Deus, antes daquele momento. Mesmo ponto de partida para todas as almas, sem exceção, todas são criaturas simples e ignorantes, estão submetidas ao progresso indefinido. Todos, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Todos. Todos. Mesmo princípio, a doutrina espírita diz. Todos. Não vou entrar aqui porque também é uma outra aula eu falar do simples e ignorante. Nada de criaturas privilegiadas e mais favorecidas umas do que as outras. Os anjos são seres que chegaram à perfeição após terem passado, como as outras criaturas, por todos os degraus da inferioridade. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre arbítrio, através do seu trabalho e sua boa vontade. Não é mais justo isso? É meritocracia. Não vou falar dos reinos inferiores da criação, aonde foi desenvolvido o princípio inteligente, que foi criado simples e ignorante. E ele vem nessa espiral evolutiva. A evolução é dada em espiral, não em linha reta. Se fosse em linha reta, um podia ir por aqui, outro podia ir por aqui, outro podia ir assim. Não, é esse aqui, ó. É isso aqui. Você pode estacionar na linha, mas é uma espiral. Para uns mais lentas, de acordo com o livre-arbítrio de cada um, a vontade, até você chegar em angelitude. O anjo, ou o espírito perfeito, ele começou simples e ignorante aqui na base. Não, aqui nos seres inferiores da criação, que é o princípio inteligente. Não vou entrar nos detalhes, vamos chegar na fase hominal. O homem das cavernas, o ser primitivo. Todos nós já fomos seres primitivos. Já estamos aqui. Mas nesse momento, existem mundos com seres primitivos, irmãos nossos, na nossa galáxia ou em outra galáxia, seja lá onde for. Porque Deus está sempre criando. E Ele, o destino dele, é a perfeição. Como o nosso é a perfeição. E o anjo que já está lá, passou por tudo isso. Mérito, esforço, livre-arbítrio, escolhas que a gente vem fazendo. Uns demoram mais, outros demoram menos. Coloca aí o que a ciência diz aí, 300 mil ou 300 milhões, eu nem sei. O homem de Neandertal, né? Olha, tem umas descobertas aí, quem tem que procurar aqui no São Gru. Quando surgiu o homem de Neandertal? O homem de Neandertal, o Homo neanderthalis, é uma espécie humana extinta e que fez parte do processo de evolução do ser humano. Olha só, a ciência dizendo, mas a ciência está falando da matéria. Mas o homem de Neandertal animava um espírito ali, que fomos nós. Os primeiros Neandertais teriam surgido há cerca de 350 mil anos no atual continente europeu asiático. Isso é o que a ciência está dizendo. Já fiz descobertas que o homem de Neandertal viveu há 350 mil anos. Raul Seixas cantava, né? Eu nasci há 10 mil anos. Ele nasceu há 350 mil anos atrás. Né? E não há 10 mil. A não ser que ele se referiu a uma outra era aqui. Né? Ele era muito inteligente. Olha quanto tempo que a gente vem caminhando nessa evolução. E mais, a vida espiritual é a vida normal. A vida corporal é uma fase temporária da vida do espírito, durante a qual ele reveste momentaneamente um inventório material, do qual ele se despoja com a morte. Essa aqui, na verdade, não é a vida real, é a vida virtual. Mas é claro, a gente vai morrer, a gente vai para lá. Então a vida real é a vida espiritual. Nós já estamos terminando, eu sei que vocês estão cansados, assistiram 2 aulas, né? Mas vamos lá. Eu tenho vontade de ficar falando aqui até de noite, cara.
tão empolgado de tanto que eu amo a doutrina espírita, o quanto eu acho bonito o raciocínio de Kardec, o raciocínio doutrinário, sem nenhum fanatismo, porque é lógico, ele vem ao encontro da razão, de um raciocínio lógico. O espírito progride no estado corporal e no estado espiritual. Então, no mundo espiritual, ninguém vai para o inferno. Você progride lá. Você pode se arrepender, pode estudar, pode melhorar. O estado corporal é necessário ao espírito até que tenha atingido um certo grau de perfeição. Ele aí se desenvolve pelo trabalho ao qual está sujeito, pelas suas próprias necessidades. E aí adquire conhecimentos práticos especiais. Uma única existência corporal, sendo insuficiente para fazê-lo adquirir todas as perfeições, retoma um corpo tantas vezes quantas lhe forem necessárias, e a cada vez aí chega com o progresso que efetuou nas suas existências anteriores e na vida espiritual. Eu sou o somatório de tudo aquilo que eu aprendi em outras existências, em outras permanências no mundo espiritual. Então eu trago as minhas aptidões. Tem muita gente que tem facilidade para tantas coisas e outras pessoas não têm facilidade para nada. Tem gente que tem uma destreza para pintar, para desenhar. Eu tenho que pegar lá os quadros, uma régua para fazer uma linha firme. Aptidão. Eu trago as minhas. Cada um traz as suas. Experiências anteriores. Porque senão não seria justo. Olha, vou enfiar nesse meio aqui. O homem que foi criado, eu não vou botar no homem de Neandertal, não. O homem que foi criado há 3.000 anos atrás. Ele não teve acesso a toda a informação que a gente tem hoje. A toda a qualidade de vida que a gente teve hoje. O homem que foi criado há 300 anos atrás não teve acesso à penicilina, a vacinas, aquilo que alivia a dor. Como é que é o nome? Anestesia. Anestesia, morfina é anestesia, um anestésico, né? Anestésicos. E sentia dor de dente. Sentia dor na perna quando quebrava, sentia dor de barriga. Ele não teve. Ele não teve o conhecimento de Jesus, o que nasceu antes de Jesus. O que nasceu antes de Moisés não teve conhecimento das leis mosaicas, dos 10 mandamentos. Ele foi para onde? Para o inferno? Então Deus não foi justo. Foi para o céu? Então ele também não foi justo. Não foi justo foi comigo, que está me dando aqui um monte de dor de cabeça. Agora, se você pensar que aquele homem é o mesmo que estamos aqui, é você, Carmen. Imagine você com esse cabelo comprido há 30.000 anos atrás, Carmen. Toda peluda. Estamos aqui. Tá. Mas antes de Moisés, aqueles homens não foram considerados pecadores, porque não existia lei. E para onde eles foram? Mas é isso que a doutrina espírita está dizendo. Aqueles homens reencarnaram, estão reencarnando. Você foi um deles. Isso é muito mais justo. Isso vem ao encontro de um raciocínio lógico. É isso que ele está mandando você escolher. Aí você vai estudar sobre a reencarnação. São imensas, várias obras, imensas as experiências, que não vai te deixar dúvida alguma. Ele está mandando você escolher. Correto? Onde é que eu parei aqui? Quando adquiriu o mundo tudo que aí pode obter, deixa-o para ir a outros mundos mais adiantados, intelectual e moralmente, cada vez menos materiais, assim por diante, até a perfeição da qual é suscetível a criatura. Então nós vamos para mundos melhores, tem mundos mais adiantados do que a Terra. Os corpos são mais leves, mais belos. Não existem guerras, dores, doenças como existem aqui. Até que de mundo em mundo a gente não vai precisar nem mais ter corpo espírito, corpo físico.
viveremos com o nosso corpo espiritual, assim quando chegarmos à perfeição. O estado feliz ou infeliz dos espíritos é inerente ao seu adiantamento moral. Sua punição é a consequência de seu endurecimento no mal, de maneira que, perseverando no mal, punem-se a si próprios, à porta do arrependimento, porém jamais lhes é fechada, e eles podem, quando o querem, voltar ao caminho do bem e chegar com o tempo a todos os progressos. Então, o céu e o inferno está dentro de nós, é um estado d'alma, não é um lugar geográfico. E eu posso me arrepender, eu posso melhorar, eu posso retomar o caminho. Não é mais justo do que me condenar? Não é mais justo eu errar? E quem de nós não errou na vida? E pedir uma nova oportunidade? Errei no meu emprego, meu patrão vai me mandar embora? Ele não vai ser mais justo? Pô, Nilton, vacilou, vamos acertar? Né? Eu errei no meu trabalho profissional. Tomei lá umas pitombas lá, respondi, continuei. Não fui mandado embora. Só tem 2 parágrafos pequenininhos. As crianças que morrem é outra coisa. As crianças que morrem em tenra idade podem ser mais ou menos adiantadas, pois já viveram em existências anteriores em que puderam fazer o bem ou cometer mais ações. A morte não as liberta das provas a que devem se submeter e recomeçam em tempo útil uma nova existência na Terra ou em mundos superiores, segundo o seu grau de elevação. E nós lemos aqui no Evangelho, deixai vir as minhas criancinhas. Numa criança tem ali um espírito imortal, que pode ser muito mais adiantado do que nós, muito mais elevado. Vide Jesus. E pertinho da gente, vide o Dr. Bezerra, vide o Chico, vide o Altivo, vide tantos outros. Espíritos que tiveram uma vida ilibada. Se morrer como criança, vai ter oportunidade de voltar. Ou aqui, ou em outro mundo. Aí tem uma série de circunstâncias aí nesse meio. E por último, ele diz assim, a alma dos cretinos e dos idiotas, isso era um termo usado naquela época, hoje a gente diz criança especial. É da mesma natureza a de qualquer outro encarnado. Sua inteligência é frequentemente superior e sofre pela insuficiência de meios que tem para entrar em relação com os seus companheiros de existência, como os mudos sofrem por não poderem falar. Abusaram de sua inteligência nas existências anteriores e aceitaram voluntariamente ser reduzido à impotência para expiar o mal que cometeram, etc, etc, etc. Então, leiam devagar em casa novamente e escolham uma doutrina dessa para vivenciar. O materialismo, o panteísmo, o deísmo, o dogmatismo ou o espiritismo. São os 5 que a gente tem no mundo. Você opta. O materialista é o contrário de espiritualista. Não acredita em nada na matéria. O panteísmo deriva do materialismo, é a mesma coisa. Sobram 3 que falam da espiritualidade. Uma é baseada em dogmas, a sua sorte é definida após a morte. A outra não tem dogmas, a tua sorte depende de você, é a meritocracia. E o deísmo, Deus te cria e você se vira. Vamos rezar? Vamos terminar com a prece? Alguma pergunta? Agora, vai abrir isso dentro de uma igreja lá que você trabalhava lá. Não deixa nem abrir. Para discutir, ó. Aí fica difícil, né? Está lá que Jonas engoliu a baleia. Ah, bom. Aí o altivo perguntou para o amigo dele, pô, fulano, eles eram amigos de trabalho. Porra,
Como é que a baleia engoliu Jonas? Você já sabe hoje que a garganta dela é pequenininha. Não vai engolir um homem nunca. Ela pega nem camarão, ela pega aqueles plantas, aquelas coisinhas pequenininhas. Hã? Plâncton. 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 Micro camarãozinho. Todo mundo sabe disso. É isso aí. É isso aí. Como que ela foi engolir Jonas? Me diz. Tem que ter na cabeça. Aí as mudanças depois, aí as várias vão ajeitando. Mas olha a resposta dele é mais que é mais importante. Ele respondeu o seguinte: se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava, porque está escrito. Aí com essa cabeça você vai discutir o quê? Não tem o que falar, não tem o que discutir. Não tem espaço para discussão. Como vocês falaram muito, a gente entrou no horário, né? Não deixaram eu falar, vamos rezar que vocês têm um trabalho lá, né? Te agradecemos, nobre amigo Kardec, mestre de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado a Jesus Cristo, mestre maior e superior a todos, a esses guias que enviou à terra, como disseste, Jesus, antes de Abraão, eu sou. Obrigado por estes momentos de enlevo que os estudos nos propiciam. Muito obrigado, Senhor da vida, por ter nos criados e hoje sabermos do amor que tens por nós e o caminho a percorrer que a doutrina nos aponta. Obrigado ao altivo e à direção espiritual da nossa Casa de Amor, o SEAP. Muito obrigado a todos os guias aqui presentes. Em nome de vocês, amigos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, minha querida esposa, em nome do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Obras Póstumas. Que assim seja.